você vai ver a nossa entrevistada agora. Tá ali, professora Desirê. Como vai você? Boa tarde ou boa noite já? Boa noite. Quase boa noite. Muito obrigada, Luciana, por me receber aqui. José Eduardo, muito prazer em conhecê-lo. Muito obrigada a você que está ouvindo, acompanhando a gente aí pelos vídeos ou escutando aí. Manda a sua pergunta, vamos conversar sobre o que pode ser feito aí para a gente melhorar esse cenário. Bom, vamos começar contando para vocês quem é a professora Desirê. Professora Eneida Desirê Salgado, mestre e doutora em Direito do Estado, professora de Direito Constitucional e de Direito Eleitoral da Universidade Federal do Paraná, uma das idealizadoras do Instituto Política por, de e para Mulheres, um grupo de mulheres voluntárias, feministas, antirracistas, plurais e ativistas que atuam para promover igualdade numa perspectiva interseccional. Olha só, ela é convicta de que é necessário e urgente ampliar a participação de mulheres na política, é aquilo que a gente diz sempre aqui. E ela resolveu escolher o PDT para iniciar essa trajetória política. E eu vou começar perguntando por que o PDT? Então, Luciana, eu passei muito tempo incentivando mulheres a entrar para a política. E sempre acreditei que a política era uma maneira de melhorar a vida das pessoas. A gente está num cenário em que existe meio que uma demonização da política, que as pessoas não conversam mais, não se escutam mais, e aí a gente viu a ascensão de algumas candidaturas antipolítica, daquelas pessoas que queriam, na verdade, achar que era necessário aniquilar adversários, enfim, né? Não vou nem precisar citar nomes, imagino que apareceram alguns aí já na cabeça de você. Não, mas se não quiser, vai que é meio Beetlejuice, assim, aparece, né? Mas aí eu pensei que para que a gente ocupe esse espaço, porque é absolutamente necessário ocupar a política, e para que a gente não só reclame, era necessário me colocar também à disposição, jogar o corpo na luta, como a gente diz, né, botar o bloco na rua. E o Partido Democrático Trabalhista tem a sua origem, as suas principais bandeiras, o seu estatuto, o seu programa muito parecido com a minha visão de mundo, né? O jeito que ele nasceu, pensando ali nas minorias, no movimento negro, nas mulheres. Essa discussão de proteção das minorias sempre esteve presente no partido. É um partido democrático e é um partido que se preocupa com a classe trabalhadora. Então, com essa combinação aí de ideologia e de prática, porque você pode até eventualmente reclamar de um e outro partido, mas o PDT consegue passar incólume por essas críticas. Então eu achei que era um bom lugar para começar aí essa trajetória política, me filiando a um partido que não nos envergonha e, ao contrário disso, né, tem aí grandes exemplos de militância política e de projeto para o Brasil. Bom, você, antes de se filiar ao PDT, já fazia, entre aspas, política. Não dá para dizer que não, né, Desirê? Todo esse trabalho aqui construído ao longo do tempo não deixa de ser política também. Todo mundo faz política, né? Aliás, no dia a dia, né? O dia inteiro. Quando a gente resolve discutir, entrar numa discussão no ônibus ou não, quando a gente resolve responder uma provocação ou não, a gente está fazendo política. E eu também fiz movimento estudantil. Só que o que aconteceu? Logo que eu entrei na faculdade, na sequência eu já fui trabalhar no Tribunal Regional Eleitoral, onde a gente se conheceu no milênio passado. É aqui verdade, entregando eu me lembro bem. Luciana Palma aqui, gente, que a gente se conheceu no milênio passado, porque eu trabalhava ali na assessoria de imprensa do TRE durante alguns anos. Então eu não podia ter essa... Aliás, com o Marden, deixa eu mandar um abraço pro Marden aniversário Machado. Dele hoje, hein? Não foi ontem? Hoje. É hoje, parabéns. Foi 8 anos meu chefe, tem que lembrar pelo menos do aniversário, né? E aí, esse tempo todo eu acabei ficando, fazendo política no movimento estudantil, mas fora da política partidária, em face da minha atividade. Quando eu fui para a universidade, eu comecei a pensar que era necessário a gente organizar espaços para que as mulheres se sentissem à vontade na política. E é aí que a gente criou o Política por e para Mulheres. E foi algo muito impressionante, porque a gente conseguiu agregar mulheres do Brasil inteiro em alguns cursos ali. E aí, aquela ideia que eu tinha de que era importante estudar teoria política, estudar partidos políticos, sistemas eleitorais, de repente começou a dar coceirinha e eu falei, quer saber? Agora eu já estou fora do TRE faz tempo, quem sabe seja a hora aí de embarcar nessa luta político-partidária. Agora conta um pouquinho sobre esse trabalho junto às mulheres. O Instituto, ele nasce, não sei se vocês vão lembrar, eu espero que ninguém tenha essa memória muito fresca, mas 2013, 2014, 2015 foram anos de muita intensidade de violência política de gênero.
nós tínhamos ali uma presidenta da República, a gasolina estava muito mais barata do que está hoje, e a gente, né, viu aqueles adesivos nos tanques do carro, aquela coisa horrorosa. Aliás, antes disso, mais horroroso ainda, a misoginia mesmo. Palavras de baixo calão direcionados a Dilma por ser mulher, na realidade. Só por ser mulher. Né? Nós vivemos cercadas de homens ordinários na política. E para que uma mulher se destaque na política, ela tem que ser extraordinária. Não ter um fio de cabelo fora do lugar, não faltar uma maquiagem, saber exatamente onde está a filha e o filho, porque isso também nos é cobrado. A gente acompanhou esse momento crescente de violência política, de gênero, e a gente resolveu organizar uma pesquisa inicialmente, para saber quantas mulheres estavam nos espaços de poder, quem eram essas mulheres, o que elas faziam, que espaço de fato elas tinham dentro dos partidos e fora deles. Começamos a estudar também como outros países tinham vencido essa diferença de homens e mulheres na política, e aí resolvemos também fazer cursos de iniciação à formação política das mulheres, que essa foi eu mais gostei. Porque daí a gente reunia mulheres de diversas origens, de diversas crenças, de diversas ideologias, em salas, e elas se conheciam e tinham aulas de direito eleitoral, direito constitucional, direito partidário, direito administrativo, políticas públicas, história, feminismo, oratória, para que elas se sentissem preparadas para ir para a política. O Instituto acabou se emancipando de mim, né, porque eu acho que a grande felicidade que a gente tem é quando a nossa ideia nos transborda. E essa ideia me transbordou. Né? E hoje o Instituto faz também eventos científicos. Então, mulheres, às vezes na academia, mulheres cientistas têm menos espaço. Agora tem aí os livros em PDF. Quem quiser pode entrar no politicaemmulheres.com.br, baixar os livros, saber que essas mulheres maravilhosas estão pesquisando no Brasil inteiro em várias áreas. Então, esse foi o meu grande projeto aí de ligar um estudo sobre direito eleitoral e teoria política e tentar melhorar a política, tornando-a mais plural e mais igualitária. Você acredita que as mulheres começaram a entrar mais na política? Eu acho que sim, até porque houve mudanças na compreensão da legislação com alguns incentivos. Mas eu vou contar para vocês, não é fácil convencer uma mulher a entrar na política. Nós vemos diariamente relatos de violência, tanto digital, né, tanto no meio digital, como inclusive nos parlamentos, em que colegas vereadores ou deputados se sentem à vontade aí para diminuir o espaço das mulheres, inclusive cortar a sua fala. Então, eu acho que elas estão mais, mas porque são mais corajosas, não porque o cenário tenha melhorado muito. Em cima desse tema mesmo, do que as mulheres, principalmente as mulheres na política hoje sofrem, isso não seria aproveitando meio o que é o nosso presidente hoje, que é um machão, é um machista, é um cara que ele consegue falar para uma mulher que ele não faria isso, não faria aquilo com ela, porque ela não merece e tudo mais. Não a estupraria porque ela não merece ser estuprada. Aí é onde aparecem esses deputados de baixo calão, esses deputados que foram eleitos por redes sociais e tudo mais. Hoje, a política nossa que nós temos, e principalmente que é voltada contra as mulheres, que é essa discriminação e tudo mais, não é em decorrência também do nosso atual presidente? Longe de mim defender a figura, mas começou antes dele. O que aconteceu, no entanto? Quando a gente faz... Se fosse defender aqui, eu ia sair. Não, mas a gente já trouxe líder do governo Bolsonaro aqui para falar. Não vai acontecer. Mas não dá para dizer que ele é a origem disso. Né? Porque mesmo antes, a gente já tinha casos de violência. Mas ele deu aquela... Ele autorizou. Ele autorizou. Isso. Quando nós colocamos aquela figura com aquele discurso na posição de presidente da República, parece que todo mundo se sente à vontade de fazer isso. Parece que já não é mais errado, né? Exatamente, parece que é natural, porque se até o presidente faz isso, ou seja, ainda são aquelas piadinhas que parece que não tem... Que é inofensiva. Né? Exatamente, mas que tem um teor ali muito sexual, que é ruim. E para nós mulheres é pior ainda, né? Quando uma jornalista vai entrevistá-lo e ele não quer responder a pergunta, olha para ela e diz, você deve ser sapatão. Calma aí, se for... Qual é o problema? Qual é o problema de uma questão sexual ali naquele momento, numa entrevista? Responda a pergunta simplesmente.
eu quase passo, depois de umas falas dessa, eu quase passo a defender exame psicotécnico para ver quem vai se candidatar, né? Porque era capaz que não passasse, né? Por algum exame aí mais atento. Mas a gente tem aí uma autorização do discurso. Então, embora não tenha começado com as falas, seja no parlamento, seja na presidência, há uma autorização da violência pelas falas de quem hoje está na presidência da República. Isso é bastante preocupante. Porque a gente transforma um discurso autoritário ou de menosprezo das minorias, que poderia ser pontual, em algo que vai nas lives oficiais, em algo que é a fala oficial da presidência. Então, institucionalmente, isso é muito ruim para a gente. E aí eu vejo que a gente ainda vai penar para nos livrarmos dessa herança, desse tipo de comportamento. E para a própria mulher parece que é difícil também vencer isso quando ela entra num partido, e esse partido também, na maior parte das vezes, acaba sendo um partido machista, composto por homens e tudo mais. A gente ainda tem isso, né, gente? A gente vai ver, então... Ou a cota, ainda bem que isso está mudando, a cota de recursos, né? Isso, mas a gente tem aí 30 e tantos partidos, eu esqueci de ver o número hoje, tá, gente? Mas estava entre 35 e 37 partidos, e a gente só tem 2 ou 3 mulheres na presidência nacional desses partidos. Isso um abraço para Heloísa Helena. Não é? E aí a gente tem também aí no PCdoB uma mulher, a gente tem mais uma, a Renata Abreu do Podemos, ou seja, a gente tem poucas... Acabou. Não precisa nem de 2 mãos, gente. Meia mão você já resolve. E isso é muito negativo também, porque daí acaba que a organização dos partidos políticos também é feita por homens. E aí colocar alguma coisa em pauta é uma luta. Um dos meus trabalhos é sobre a democracia interna dos partidos políticos, é de sentar e chorar. E não é um ou outro, não é um viés ideológico ou outro, é mais ou menos... É a maioria, quase todos. Tudo muito parecido. Então as mulheres também vão ter que vencer essa estrutura dentro dos partidos políticos. E aí com o eleitorado e depois eleitas no parlamento ou no poder executivo. Já perguntei isso para outra mulher, deixa eu perguntar para você. Sempre se dizia que mulher não vota em mulher, isso é verdade ou é fantasia? Pelos números, eu tenho que dizer que sim, gente, porque se a gente é 54% do eleitorado e 15% do Congresso Nacional, né, da Câmara, e 12% do Senado, se a gente fizer eu sou de direito, mas um pouco de cálculo eu sei fazer. A gente vai chegar aí nesse número. Que se todas as mulheres votassem em mulheres, obviamente nós teríamos mais mulheres, né? Mais mulheres do que homens, inclusive nas cadeiras parlamentares. O que eu vejo, no entanto, inclusive pela pesquisa, a gente fez uma pesquisa em 2020 das eleições em Natal e em Curitiba sobre recursos, propaganda, etc. As mulheres têm menos visibilidade na propaganda eleitoral. As mulheres têm menos participação nos debates, as mulheres têm menos participação em atos partidários. Então, o que me parece? Às vezes, é uma hipótese aqui, as mulheres sequer sabem as mulheres que estão concorrendo. E aí o que acontece é que nem que ela queira votar numa mulher. Porque cá entre nós também, né, gente? A gente não está tornando a mulher um ser transcendental, né? Que qualquer mulher pode representar qualquer mulher. Né? A gente tem dados suficientes para saber que não é assim. Mas tem várias mulheres aí como opções. A grande questão é a gente mostrar quem são essas mulheres para que as mulheres eleitoras possam escolher uma mulher para representar. E caso, para o povo de Almirante Tamandaré, né, caso bem nosso, é a nossa Câmara Municipal aqui, que não tem nenhuma mulher eleita. E se a gente for lembrar um pouquinho para trás, a mulher eleita que nós tínhamos era Adete Pavone, que era tradicional, de família tradicional, o marido tinha, enfim, se destacado politicamente, e ela acabou se elegendo até por conta do marido, mas por um trabalho próprio, nós não temos mulheres que estejam disputando cargos públicos mais efetivamente na cidade. Tivemos as últimas eleições e infelizmente não chegaram lá. Mas sabe, Luciana, que eu nem falo do que algumas pessoas vão falar de maridas, né? Mulheres que vão para a política por conta de marido. Quando é homem que faz isso, que é filho, que é neto, que é irmão, ninguém fala, nossa, esse fulano tá aí só porque tem o sobrenome de não sei quem. Ou seja, a gente também não pode ser mais pesada, talvez por ser um né? pouquinho mais fácil, né? De conseguir a pessoa lembrar, vou votar na fulana. Isso. Mas
quando a coitadinha está começando pelo seu próprio suor, pelo seu sacrifício, muitas vezes ela não chega, ela nem é conhecida. Nem aparece, Nem né? aparece. Nem tem um santinho. Agora, com a mudança na legislação, E que bom, não né? só da reserva do dinheiro público para as campanhas, mas a exigência que os partidos passem esse dinheiro até 13 de setembro, a minha esperança é que melhore muito. O que a gente viu na última eleição, pelo menos em Curitiba? O dinheiro para a maioria das mulheres chegou na quinta-feira antes da eleição. Quinta-feira, gente, antes da eleição. Como é que você faz gasto eleitoral? Não faz. Então, chegando o dinheiro antes, a minha esperança é que esse Paraná se inunde de propaganda eleitoral de mulheres e que vocês aí que estão ouvindo a gente possam escolher uma mulher para representar vocês. Agora, da onde surgiu ser, talvez, candidata ao Senado, Desirê? É um sonho, né, gente? Senado é De uma cara, maravilha. sim, Senado. A pauta do Senado me interessa bastante. Por quê? Porque o Senado, além de ele ter um equilíbrio em relação com a Câmara, porque ele tem... as duas casas atuam junto na produção legislativa, o Senado tem um outro papel bastante interessante. Confirma autoridades, confirma afastamento de autoridades, faz sabatina e aprova ministro ou ministra do Supremo Tribunal Federal. Tem um processo, vocês viram, muito intenso no impeachment, porque decide se a pessoa é ou não afastada. E o Senado, ele tem essa possibilidade de você ter um espaço de trabalho mais aberto. Ele é mais organizado. E também cá entre nós, gente, a gente tem 3 representantes do Paraná Socorro. no Senado. 3 homens do mesmo partido. Tá na hora não de renovar, gente? Vamos pensar aí nas alternativas que vão aparecer aí para vocês. E como você pretende levar esse trabalho todo, Desirê, para conseguir, de repente, chegar lá, se efetivar como, quem sabe, senadora da República? A ideia é que a gente possa aproveitar este momento também para democratizar a política. Então, o que a gente tem feito? O PDT Paraná tem feito um projeto de levar a discussão da formação do programa de quem quer que se apresente como alternativa ao eleitorado para as cidades, para o interior, para os polos, para as regiões, fazendo isso de maneira presencial e remotamente. Então, uma das formas de fazer isso é fazer com que as pessoas se reaproximem dos partidos políticos. Os partidos políticos têm uma confiabilidade ínfima da cidadania brasileira. A sociedade brasileira não confia em quase nada, quase não confia nas pessoas ao seu redor, mas também não confia nos partidos políticos. Então essa aproximação já é um ganho. Saber o que as pessoas precisam, ouvir as pessoas em vez de falar o que elas devem desejar, já é um ganho danado. Então eu pretendo construir este caminho democratizando a política e fazendo com que as pessoas retomem a política, revejam a política como ela deve ser. Que não é de quem ganha e de quem perde apenas. São construções coletivas, são consensos, acordos que às vezes são provisórios, mas que tem que ter um interesse público sempre aí como norteador. Então essa é a minha ideia de fazer esse projeto, de construir coletivamente, ouvir mais do que falar e fazer aí com que haja uma sociedade de fato que seja livre, justa e solidária, como diz a Constituição, porque eu tenho esse problema, gente, eu sou professor de Direito Constitucional, e também que seja mais igualitária, Eu, Luciana, também tenho uma filha, Conheci sua filha ali. Eu queria muito que a minha filha não precisasse fazer as mesmas lutas que a gente está fazendo há tanto tempo. Que ela tivesse direito a andar na cidade, no horário que ela quisesse, sem ter medo. Que ela tivesse o direito de se vestir da maneira como quer, de falar o que ela quiser. Ainda não será agora, Temos uma luta e tanto pela frente. Será, depende da gente. Eu ouvindo a entrevistada falando, porque eu me tornei um especialista em CPI, Que a CPI que teve, eu não perdia um dia, eu assistia todos. E o interessante que eu via era a participação das senadoras. A diferença que elas faziam naquele debate. Principalmente a Simone Tebet, Exato, que aliás estava sendo execrada agora há pouco pelos ouvintes. Naquele furor, naquela coisa que estava, aquele desespero, elas conseguiam levar para um lado totalmente tranquilo, totalmente sereno. E elas, às vezes, elas não eram nem permitidas de participarem. Seria essa onde partiu a sua maior vontade em chegar a ser uma senadora?
ali também foi muito marcante para mim. Eu não perdi um dia. Porque eles tentaram calar as mulheres Exatamente. Várias vezes. E também tem uma outra coisa. Todas as características que são positivas na política são positivas se um homem está exercendo, né? Ou está mostrando aquela característica. Então, alguém que bate na mesa, alguém que fala grosso, alguém que fala firme, é um grande líder. Se uma mulher faz isso, você viu. Eu já estou íntima, estou chamando. Você viu o que aconteceu na CPI? Aí não, ela é uma descontrolada, ela não pode fazer isso, ou ela tem que ficar no seu lugar. Então, eu acho que ali foi. Eu acho que saía esses comentários era medo. Eu acho que era mais medo. Era mais medo em não, vão tomar a nossa vez aqui. As mulheres estão chegando com tudo. E foi isso que aconteceu. Eu acompanhei, até falava para minha esposa, que eu acompanhei, eu via, conforme entrava, e teve uma senadora, que você citou aí, que ela conseguiu a revelação que ninguém tinha. Ela conseguiu, que foi o que transformou, foi o que mudou. Então a força que elas têm é muito grande. Sabendo se colocarem e tudo, transformam, com certeza, e impõem respeito. Imagine um Senado e uma Câmara com metade de homens e metade de mulheres. Como vai ser melhor? Não só o exercício da fiscalização. Ser, né? É o que eu tenho defendido isso, né? Tem até um projeto de lei na Câmara Municipal de Curitiba defendendo isso. Uhum. Mas seria mais equilibrado, não só no papel de fiscalização, como você viu, mas também na produção legislativa. Às vezes tem algumas pautas nossas de mulheres que tem que esperar março para sair do papel. Em março a gente tem um boom de aprovação, outra, né? Ali sai uma coisa e outra, depois o resto do ano aquilo é esquecido. Então, de fato, na CPI isso foi evidente. E uma coisa que você falou, eu concordo plenamente. Parece que há, para alguns homens, a certeza que aquele lugar é deles. Exato. Por direito. Exato. E aí, que mulher tem que ficar na cozinha, no tanque, Exatamente. sei lá mais aonde, como eles falam. E qualquer pessoa, qualquer mulher, que não seja ele, né, que é o avesso daquilo que deveria estar ali, se manifesta, tem que ser mantida quietinha, diminuída, desincentivada. Né? A própria senadora apresentou aí a sua intenção de concorrer para a presidência e vocês viram o que aconteceu. Infelizmente, né? Eu vou citar aqui algumas participações, já a gente volta a questionar a professora Desirê. Você pode participar, lembrando que o nosso número do WhatsApp é o 41 3537 9807, 3537 9807. Barry Silbert está com a gente, professor Valdir Cruz, grande abraço para ele, está aqui acompanhando também, jornalista, a Malu Divan, Cabut Esfirras, a Evelyn Calassans, que foi nossa produtora aqui, um abraço para ela, também Moda Íntima Oliveira, Pedro Barrichello diz boa noite Pedro, um abraço, Renan Zimmer também está participando, Mustafa e o Achu estão aqui participando com a gente na Rádio e TV Tamandaré. A Ednúbia, que é lá do MST, está avisando aqui a mulherada que amanhã, às 6 da tarde, vai ter a marcha do Dia Internacional da Mulher na Praça Santos Andrade. Você que quiser participar, então, é a partir das 6 horas da tarde. Um abraço bem grande aí para o pessoal do MST e para o Roberto Baixo. Deixa eu começar com essas pautas também. Como é que você vê a questão da reforma agrária, professora? Urgente, né? Nós estamos demorando muito para fazer isso. Foi uma demanda durante a Constituinte. Nós tivemos aí a inclusão da função social da propriedade dentro da Constituição com muita luta, mas, no entanto, não conseguimos avançar muito nessa agenda. Né? Há uma concentração de terras no país que, às vezes, não produzem alimentos, né? Produzem commodities ou outras coisas, e está na hora mesmo de que qualquer pessoa que tenha a vontade e a capacidade de produzir, de ter espaço para fazer isso. Agora está complicado, né? Nesse Brasil que nós vivemos, a gente conseguiu uma reforma agrária. Aliás, faz parte das diretrizes do PDT lá da época de Leonel de Moura Brizola. E antes disso, né? João Goulart, nas quando era PTB base, ainda? Isso, quando ainda era PTB, antes de perder a sigla, né? Também defendia isso, e talvez aí esteja das explicações da ruptura aí do golpe de 64.
Infelizmente, aliás, que já era para ter acontecido em 61 e não aconteceu por conta da cadeia da legalidade. Deixa eu mandar uns abraços bem rapidinho aqui. Mandar um abraço pro Rodrigão. Ele é atleticano como você, né? Lógico. Lógico, exatamente. Lógico. Tem algum defeito, né? Lógico. Não, qualidade. Mandar um abraço também aqui pro Rafael da banda Affinity. Mandar um abraço pro Celso, Costa Branca, doente, roxo. Mandar um abraço também aqui pro Ataíde Júnior, nosso amigo. Mandar um abraço aqui pro meu cunhado, o Silvio. Um abraço pro meu irmão, lindo. O Adriano Soares também, um abraço para ele. Pro secretário aqui de saúde, o João Gustavo Keps Noronha, que entrou aqui. Pro Sandro Mendes, nosso amigo, um abraço a ele também. Mandar um abraço pro Ângelo lá de... Nossa, me fugiu aqui agora, Nova Esperança. Ele tem pouco grupo que eu acabo esquecendo. Ele só tem grupos. Mandar um abraço para Débora, minha sobrinha. Mandar um abraço aqui para o Marcos, meu concunhado. E para sua irmã. Mandar um abraço para o Schumacher. Grande Schumacher. Mandar um abraço para alguém lá de Portugal. Não sei se você conhece a tal de Dona Valquíria. Minha mãe amada, beijo para vocês aí em Portugal. E é isso. A Mara Rodrigues Pimentel, atriz de Curitiba, está dizendo olá, boa noite, um abraço bem grande para ela. Deputado Arilson Chorato também mandando aqui agora, ele é o novo líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa. Um abraço para o deputado que conseguiu mais esse feito, acredito que vai movimentar aquela Assembleia Legislativa, porque está precisando movimentar, viu? Pelo amor de Deus. Me conta a sua postura com relação ao governo federal, Desirê. Absolutamente crítica, né? O que a gente viu nesse governo foi um desmonte do projeto constitucional de uma sociedade mais igualitária. A gente viu aí o desmonte de políticas públicas. Eu estudo a Lei de Acesso à Informação e esse governo foi destruindo todas as formas de controle, né? Fazendo aí, colocando coisas classificadas como sigilosas, trazendo aí o desaparecimento da Comissão da Verdade. Hoje mesmo eu vi uma notícia de que parece que está tendo um problema nos arquivos públicos, que algumas coisas parecem que não estão mais tão disponíveis como estavam antes. Este governo também teve muito retrocesso na participação das mulheres em cargos de poder. Vocês viram, o governo Temer já estava bem ruim, né, gente? Mas a gente achou que não podia piorar e deu uma piorada bem intensa. O governo é muito complicado em relação à liberdade de imprensa. O governo é bastante complicado em relação à melhora da vida das pessoas, em controle de inflação, enfim, é um desastre completo, né? E a nossa sorte é que está acabando e que daqui a pouco aí a gente vai falar disso só como um passado remoto. Pois é, e as pesquisas de opinião começaram a me deixar bem preocupadas, né? Quando o Poder Data traz uma informação de que o Lula está com 40% e que Bolsonaro está com 32%, Sérgio Moro e Ciro 6% e 7%, dá um frio na barriga, não dá, professora? Dá, mas tem várias vidas até a eleição, né, gente? Quem trabalha com eleição sabe que a gente falar em março, começo de março, de algo que vai acontecer no começo de outubro, muita água ainda vai passar por debaixo dessa ponte. A gente começou agora com a volta das propagandas partidárias, onde o eleitorado vai se dar conta de quais são as propostas que estão sendo colocadas. A gente tem a campanha eleitoral começando só em agosto, então eu ainda mantenho aí vendo a vida melhor no futuro e quem sabe aí tendo a esperança de que a gente vai mudar essa situação. Fake news. Qual a sua opinião sobre fake news? Porque tivemos essa eleição passada do presidente e houve muita internet, mas também houve muita fake news, muita, e isso foi de uma forma assim que atrapalhou muito e eu acho que deixou muitas pessoas sem saber o que era verdade, acreditando em mentiras e tudo mais. O que a senhora pensa sobre isso? Eu tenho orientado alguns estudos sobre o tema e a gente tem encontrado pesquisas dizendo que as fake news normalmente servem só como viés de confirmação. Ou seja, a pessoa já quer votar em determinado sentido ou não quer votar naquele sentido e usa fake news como uma desculpa para dizer que, enfim, que foi por causa disso que ela votou. Mas muitos acreditam nela, né? Às vezes eu temo em acreditar mais no intelecto das pessoas, porque teve umas, Luciana, que eram muito absurdas. Não vamos citar nenhuma aqui para não lembrar vocês, mas tinha umas que não é possível que as pessoas acreditem. Deixa eu te contar que eu tinha um prefeito, na época prefeito de uma cidade aqui do litoral, que chegou para mim e disse: Luciano, eu recebo tanto isso aqui, ó, isso é fake news ou é verdade? Ele não sabia.
E era fake news. Falei, não, mas foi encaminhado por um político, não sei das quantas. Falei, não, é fake news. Prefeito? Os meios de comunicação também estão ainda penando com um pouco da credibilidade. Né? Eles perderam muito da credibilidade nesses últimos anos por conta também de ataques, e aí as pessoas acabam acreditando no que elas recebem no WhatsApp. Aí, gente, a gente precisa acreditar no eleitorado, né? Se a gente é uma pessoa democrática, se a gente é uma sociedade democrática, a gente tem que acreditar no povo. E aí eu acho que o povo tem que ter um mínimo de interesse em verificar se algumas coisas são verdades ou não. O que eu tenho visto também? Que uma coisa violenta e falsa, às vezes não é nem totalmente falsa, a gente chama de desinformação, né? Que é algo que é uma leitura enviesada de um fato. Isso tem um potencial de compartilhamento muito maior do que a verdade. E aí, a gente talvez tenha que pensar em como a gente vai agir diante das redes sociais. Como é que a gente vai lidar com essa nova realidade? Em março de 2018, quando a gente começou a ver o cenário eleitoral e eu via a divisão de horário eleitoral gratuito, eu pensei, ninguém se elege com 8 segundos no horário eleitoral gratuito. E o que a gente teve foi isso, porque houve uma mudança no lugar de discussão, na formação da informação, na divulgação de informações, entre aspas, e aí a gente tem essa alteração. E a gente não está preparado para isso, porque a gente não sabe lidar com isso. A gente não sabe, por exemplo, como impedir uma cadeia de retransmissão de uma informação falsa, ou de um meme, ou de alguma coisa dessa. Mas eles tentaram, né? Limitaram a quantidade de... Mas você faz de 5 em 5, de 5 em 5 e vai. E às vezes você Além muda dos só robôs, uma vírgula, né? E continua. Então eu vejo que a autoridade eleitoral está muito atenta em relação a isso. Quem sabe, José? A gente acha aí que o TSE chegue a uma solução adequada para que a gente não fique outra vez refém de um resultado eleitoral que parece ser eco dessas fake news. Quando você fala sobre isso e fala do tempo de TV, eu fico pensando aqui com relação às federações. Eu acredito que mudou muito a eleição, né? A eleição já não é mais tempo de TV, a eleição é muito rede social, é muito conversa, enfim. E, infelizmente ou felizmente, as federações estão tomando corpo, com partidos, às vezes, que nem têm tanta identidade assim. Como você vê? Eu tenho pensado bastante sobre essa novidade, né? Estava até conversando com o Diogo, que está nos acompanhando aqui, se são boas ou ruins. Eu também não sei. Na teoria, eu acho que elas são boas. Porque é muito difícil para o eleitorado se sintonizar, entender um cenário que tem 30 partidos, 30 opções. Quando a gente organiza esses partidos em um número menor, em tese, alinhados ideologicamente, o eleitorado tem mais facilidade. Ele vai saber mais ou menos como é que vão agir. Então, tem uma potencialidade de melhorar a escolha eleitoral quando a gente for pensar aí numa federação que leve em consideração os programas partidários. O que eu vejo negativamente, Luciano? As federações serão decididas nacionalmente e vão se aplicar de cima para baixo. Não só nas eleições de 2022, mas também nas eleições de 2024. Pois é. E quem acompanha a política um pouco mais de perto sabe que às vezes as amizades ou inimizades entre partidos em âmbito federal não são as mesmas de partidos municipais. E aí a gente pode encontrar algum problema. Mas ainda pensando na teoria, a existência de uma proposta comum, de um estatuto comum, de um programa comum, pode servir aí para a gente melhorar as condições do eleitorado tomar uma decisão informada. Não era melhor fundir? É que às vezes a gente tem histórias partidárias que são muito diferentes. E a Constituição garante autonomia. Então eles, pela forma como está desenhada, a gente não sabe como vai acontecer na prática, os partidos vão manter essa autonomia. Então uma pessoa que é filiada há 30 anos num partido político vai poder dizer que ela continua filiada há 30 anos naquele partido político. Mas nós também estamos vendo aí algumas experiências de fusão de partido político. Também. Uhum. Partidos, inclusive, históricos, que mudaram várias vezes de nome, mas enfim, é um partido que existe há muito Arena, tempo. que não é mais Arena, que depois virou Frente Liberal, e depois que ironicamente virou Democratas, e agora aí está no União. A gente vai ver como é que vai funcionar. Todo mundo diz que era melhor a gente ter menos partidos políticos. Eu tenho minhas dúvidas cá entre nós, porque a gente só tem partidos nacionais.
Então, se a gente pensar no eleitorado brasileiro, número de pessoas, talvez o número de partidos não seja muito. Mas quando todos eles estão na seara nacional, né, no âmbito nacional, acaba fazendo aí trazendo um problema para a tomada de decisão, para a governabilidade, por aí vai. E o que está acontecendo agora, desculpa, em cima disso aí também, essa fusão de partidos, como a senhora vê isso? Eu vejo como uma resposta à cláusula de barreira. Então, a gente tinha uma cláusula de barreira na lei dos partidos políticos, foi declarada inconstitucional em 2006, se não me engano, e aí foi colocada na Constituição. Com isso, a gente ia ter a aniquilação dos partidos pequenos. Eu sou muito a favor de partidos pequenos desde que eles tenham uma linha ideológica marcada. Porque, às vezes, eles podem não ganhar o governo, mas eles levam determinados pontos para a pauta que são absolutamente essenciais. Deixa eu fazer um parênteses. O problema é quando eles muitas vezes são usados como balcão de negócios. Isso a gente vê muito. O problema quando a gente responde isso com uma cláusula de barreira é que a gente joga a criança com a água suja do banho. A gente não separa o joio do trigo. Então, o que me parece é que essas fusões vão acontecer exatamente para permitir que esses partidos possam competir. A distribuição dos recursos públicos e do tempo na TV é muito desigual. Então, e cada vez mais por conta da cláusula de barreira. Então, eles são forçados a se unir para continuar existindo, o que é bastante irônico, né? Então, eu vejo isso não de maneira muito positiva. As federações eu vejo de maneira um pouco mais simpática, exatamente porque duram 4 anos e depois você pode dissolver amigavelmente o seu casamento. E cada um segue o seu, seu baile, digamos assim. O fato de você ser da área de direito vai te ajudar no Senado, por exemplo? Espero que sim, né, gente? Espero que eu já sim. tô aqui quase colocando ela como candidata, não é, gente? É pré, tá? Ainda temos um caminho pela frente, ainda tem, como eu disse para vocês, ainda tem muita água para passar embaixo da ponte antes da eleição. Mas eu acredito que sim, né? E também pelos meus estudos a partir de outros sistemas, eu fiz estudos no México, fiz estudos nos Estados Unidos, eu imagino que eu possa contribuir aí para um debate político um pouco diferenciado, né, do que a gente vê hoje aí no cenário paranaense. Então eu conto com isso, conto que toda essa vida de estudos sirva também para que eu possa apresentar aí alternativas, soluções para o povo paranaense. Me fale um pouquinho desses estudos. Eu comecei, deixa eu contar para vocês que a minha dissertação de mestrado é sobre a Constituinte de 88. Então eu me apaixonei, eu sou daquelas celebratórias do texto, daquela que emociona quando ouve a voz do Ulisses Guimarães promulgando, daquelas, né? Então eu estudei a Constituinte e o que ficou de fora do projeto democrático. Então a gente teve, por exemplo, recall proposto na Constituinte e saiu. Então fui estudar por que saiu, a gente teve o voto destituinte, o veto popular, aliás, que era um grupo de pessoas provocando uma consulta popular para tirar do ordenamento jurídico uma lei. Então é o contrário do plebiscito, é para tirar, não é para colocar, né? Fui estudar ali também a participação por meio de plebiscito, iniciativa popular de lei, essa é a minha pesquisa de mestrado. No doutorado, eu pesquisei os princípios constitucionais eleitorais. Aí eu vou defender a igualdade na participação, a igualdade na competição, a liberdade para o exercício do mandato, a necessária participação das minorias e muito pouco espaço para a autoridade eleitoral atuar normativamente, né? Eu considero que é o Congresso Nacional que tem que estabelecer a legislação eleitoral. Depois, que a gente não cansa, né, a gente sempre fala, não vou mais fazer nada, que nem política, né? Mas a gente diz nunca mais para cachaça, mas só enquanto dura a ressaca. Daí passaram alguns anos, eu fui estudar autoridades eleitorais. Como que o TSE funciona, como que funciona aí no México, que tem uma divisão entre administração eleitoral e jurisdição eleitoral. Depois fui estudar partidos políticos e criei um índice de democracia interna dos partidos, né? Uma proposta aí que eu trago algumas variáveis e analiso a partir dos estatutos os então 35 partidos políticos. Eu terminei essa pesquisa em agosto de 2018. E agora, mais recentemente, eu tive por alguns meses fora do país como professora visitante, fazendo uma pesquisa sobre o comportamento do eleitorado brasileiro e também sobre o papel do Poder Judiciário em, vamos dizer assim, um certo desapreço pela democracia. Desapreço? Sim. Quando o Poder Judiciário começou a deixar de aplicar a Constituição para colocar aí a visão pessoal, moral de autoridades judiciais aí para tomar decisões. Por exemplo, para tirar pessoas de cargos parlamentares.
né? Afastar parlamentares, mandar prender senadores, tudo isso. Aí esse é que é o meu Está comentando aí da história da Lava Jato. Também. Para não citar nomes. Isso, mas a Lava Jato não é central para mim, né? Acabou virando, né? Mas eu começo estudando a diminuição das prerrogativas parlamentares pelo Poder Judiciário. Que a Constituição diz, né, da inviolabilidade, da impossibilidade de prender, a não ser em flagrante delito de crime inafiançável. O que a gente viu foi o Poder Judiciário destruindo isso paulatinamente, né? Então cada decisão vinha e diminuía o espaço de garantia da atuação de parlamentares. E aí sobre isso que eu escrevi também nessa última vez. Agora, eu esqueci de um aí para vocês. E tem um livrinho desse tamanho, a gente vai lembrar disso porque a gente tem idade para isso. Lembram da coleção Primeiros Passos, da Brasiliense? É uma pegada dessa, que é da Contracorrente, se chama Descolonizando Saberes. E é sobre reforma política. Desse tamanho ali que eu coloco o porquê eu acho que a reforma política deve ser diferente das reformas políticas que estão sendo propostas agora. Por quê? Porque as propostas que estão sendo apresentadas e que foram aprovadas tendem a diminuir a competição eleitoral. Não melhoram, pioram. Concentram poder no Estado para distribuição de recursos, concentram poder nas dirigências partidárias para ver quem tem chance de competir. Então eu também escrevi um pouco sobre isso. O Mustafa está aqui participando com a gente. O Renan pergunta o seguinte: com a janela partidária estando próximo o fim do prazo para filiações partidárias, teremos novidades no PDT sobre mulheres que vão disputar eleições agora em 2022? Espero que sim, né? A gente tem aí a possibilidade de pessoas se filiarem para concorrer nessa eleição até 2 de abril. Então a gente tem ainda umas 4 semanas aí para que essas pessoas que queiram fazer uma política diferente, que queiram construir coletivamente um projeto, ingressem no partido político e participem disso. A Diane, ela está perguntando o seguinte, ela disse que é lá de Cianorte. Ela quer saber de você se você acredita que as mulheres por si só podem realmente entrar na política. Sim, acredito. Acredito que as mulheres têm capacidades iguais que os homens para participar da política. No entanto, da maneira como ela é pensada hoje, a política, a gente precisa de incentivos. Esses incentivos já existem na legislação, já existem em resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e nós, mulheres, temos que fazer valer esses incentivos dentro dos partidos políticos. E com isso a gente vai ter campanhas competitivas e aí teremos mulheres em cargos eletivos. Você diz que esses incentivos são os 30%, é a garantia de que a mulher realmente pode e deve participar. Isso, com recursos. Só que isso, né? Também muitas vezes colocou mulheres laranja para disputar, né? Em vez de incentivar, a gente acabou tendo problemas seríssimos aí. Porque não é fácil, né, Luciana? Às vezes, como dizia o poeta, os lírios não nascem das leis, né? Às vezes as leis podem ter bons propósitos, mas as pessoas conseguem esvaziar esses propósitos. Os partidos, imagino eu, que depois das punições apresentadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, inclusive derrubando a chapa inteira por conta de mulheres que foram colocadas ali só para fazer número, não repitam essa conduta. Né? E você aí que está ouvindo a gente, se souber de alguém que está pensando nisso ou acompanhar uma campanha e está vendo que uma mulher candidata não tem nenhuma ação eleitoral, não tem nenhuma propaganda eleitoral, tem que denunciar porque de fato é dinheiro público que está sendo aplicado onde não devia. E hoje a Justiça Eleitoral tem olhado melhor para isso? Porque eu vi falar de candidaturas laranja, algumas pessoas sendo denunciadas, mas não vi o final. A gente sempre pensa que, será que tem impunidade de novo e tal? Ou só não divulgaram mesmo? Não acabou em pizza. A gente teve vários tribunais regionais eleitorais afastando de fato, inclusive homens que foram eleitos em chapas que contaram com candidaturas fictícias. Ai, que bom que isso está acontecendo, a gente não tem essa ideia. A Maria Duarte, ela disse que ela ela tentou, na verdade, ser candidata, mas foi barrada na convenção. O que fazer para eu conseguir realmente a minha chance, diz ela? Tem que trabalhar dentro do partido, né? Tem que ocupar espaço, tem que fazer discussões, tem que construir redes para que a sua candidatura seja viável. Há muitos institutos, há muitas iniciativas organizando essas mulheres que querem ser candidatas, dando cursos de formação política, dando apoio para que essas mulheres de fato consigam ocupar pelo menos ali aquele lugar na nominata, que a gente chama na lista de candidaturas, e aí consigam se eleger. Às vezes partidos pequenos, Maria Eduarda, também, de repente você tenha mais chance
do que nesses partidos maiores. Verdade, Maria Eduarda, mas os partidos pequenos têm menos dinheiro. Então vamos aí pensar também que isso. às vezes as mulheres acabam tendo menos recursos pessoais do que os homens por conta da nossa estrutura social, e as mulheres também vão depender de recursos públicos para fazer campanha. Que, aliás, deveriam ser apenas os recursos públicos para isso, né? Mas, infelizmente, também a lei acaba não sendo bem aplicada, né? Eu não sei, Luciana, porque eu vou dizer isso para vocês, gente, porque isso está nas redes, então eu não posso nem esconder. Eu sempre defendi que as empresas pudessem participar das campanhas eleitorais, porque as empresas também têm interesses, e não só interesses ilícitos, também têm interesses lícitos. E o grande motivo para excluir as pessoas jurídicas, né, as empresas, enfim, disso foi que havia desigualdade. Mas hoje, com a distribuição de recurso público, vocês vão ver, gente, quando publicarem, vocês vão ver a diferença entre os partidos políticos nas cotas que eles recebem. Ou seja, continua desigual, né? Então eu vejo aí que às vezes a gente pode pensar, não, mas tem um comércio na cidade que conhece muito aquela pessoa e não pode, né? Porque tudo foi criminalizado. Esse é um dos efeitos também que a gente tem aí da criminalização da política. Criminalização da política. É interessante, né, a gente ouvir determinadas frases, né, que faz a gente pensar um pouquinho. O que fazer para recuperar a credibilidade da população na política, Desirê? Tem um outro poema que diz que até o preço do pão depende da política, né? Se a gente for para as preocupações maiores do povo brasileiro e paranaense hoje, a gente vai dizer o preço do gás, o preço da gasolina, né? O preço da cesta básica, o preço do ônibus, né, gente? Que, enfim, é difícil. Tudo é política. Se você não ocupar esse espaço, alguém vai para você, alguém vai decidir. E tudo é feito pela política. E eu defendo que isso seja decidido também democraticamente. Então, nós ocuparmos democraticamente a política vai fazer com que a política seja democrática, ou seja, todo mundo vai ter voz, todo mundo vai ter vez. E aí, mesmo que você se sinta colocada para o lado numa determinada decisão, você sabe que você vai ter outra oportunidade para estabelecer ali as suas demandas, as suas necessidades, enfim. Então, lembrar que a política é aquela que determina a maneira como a gente vive, as opções que a gente tem, as possibilidades das gerações futuras, só isso deveria fazer todo mundo se aproximar da política. Se você ainda não se aproximou da política, não precisa ser política partidária, gente, porque a gente faz política em qualquer lugar. Já passou da hora. É hora de saber que é só pela política que a gente melhora a vida das pessoas. Mas o tal do falar que detesta a política, ele é meio... Ele chega a ser até engraçado, né? Porque a partir do momento que se acorda, já está fazendo política. Total. Já está fazendo política. A gente está fazendo política aqui, não tá, não, Zé? Claro. Olha, se você está sentado tomando um café, se você está almoçando, conversando, você está fazendo política. Exatamente. Tudo é política. É que quando a gente criou essa demonização da política, Sim. e aqui a gente tem grande responsabilidade nisso, a gente fez com que a política fosse confundida com uma maneira de tomar decisões políticas. E a gente jogou o trigo com o joio. Retomar essa dignidade da política, saber como agir politicamente, ocupar esses espaços, é uma tarefa urgente de todas as pessoas. Porque senão esse espaço vai ser tomado por outras, não vai ficar vazio. O poder nunca fica vazio. Não existe um vácuo de poder. Então, se a gente não quiser ocupar, outras pessoas vão ocupar e, como diz a propaganda do sanduíche aí, vão decidir o que vai estar dentro do nosso sanduíche. Reeleição, a favor ou contra? Contra absolutamente para o Executivo. É inconstitucional a emenda 16. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade no STF. Quem sabe o STF lembra dela, né, gente? Mas é absolutamente contra, ainda mais sem que quem está na chefia do Poder Executivo tenha que se afastar para concorrer. Isso dá uma vantagem imensa para quem está no poder. Só vocês pensarem que todo mundo que passou pela presidência da República até o dia de hoje conseguiu a reeleição. Nos governos estaduais e nas prefeituras isso não aconteceu. Mas você tem muita vantagem, porque você tem uma máquina administrativa, você muitas vezes vê gente ocupando ali espaço da publicidade institucional para se promover. É uma desigualdade imensa, é um cavalo de Troia. Não dá. Destrói todo o sistema. Então vocês vão começar a acompanhar. A gente vai ter uma série de vedações para quem vai concorrer. Não pode participar disso, não pode continuar no cargo, não pode apresentar programa jornalístico, não pode... Beleza, mas o cidadão continua governador ou continua presidente. Então isso causa uma desigualdade danada. Essa mesma lógica eu não aplico
a quem está no parlamento. Mas eles continuam deputados também. Isso, mas é diferente porque não tem a chave do cofre. E nos parlamentos toda a decisão é colegiada. E quando a gente está no executivo, a decisão é atribuída como responsabilidade só da chefia. E quando a gente está no parlamento, você sempre renovar o parlamento, sempre com gente nova, a gente vai acabar ficando refém de quem está na burocracia do parlamento. Mas você tem um senador por vários e vários mandatos, cada um deles de 8 anos. Não é um absurdo? E eu quero deixar isso bem claro aqui, minha indignação com relação ao Roberto Requião de Melo e Silva, minha indignação com relação a Álvaro Dias, por mais que o Requião tenha sido um senador razoável, né? Já não posso falar a mesma coisa do Álvaro Dias. Quem está dizendo isso para vocês é a Luciana Pomo. Eu só mesma. Estou sugerindo o eu hashtag. Mesmo, sou eu, Luciana Pomo. Só estou sugerindo o hashtag aposente Álvaro Dias, porque já passou da hora. Gente. Mas, de fato, a questão é que você não pode transformar isso na sua vida. Você não pode ter uma vida voltada só continuar naquele cargo. E tem um sistema de troca, de uso de recursos públicos para manter isso, né? Que chama pork barrel. Estou eu colando aqui do Diogo. Que é essa questão de você atribuir emendas parlamentares para manter o seu eleitorado. Então, de fato, há uma desigualdade em quem já está no poder. Agora, impedir completamente a reeleição eu acho complicado. Talvez a gente possa pensar numa solução de um número de mandatos num determinado cargo. Mas a proibição total da reeleição eu não vejo. Eu já gostaria de que um senador viesse depois para deputado, que um deputado tentasse sair para vereador e que houvesse um rodízio entre os cargos para evitar essa facilidade, digamos assim, de determinados políticos. Eu só fiz essa pergunta de reeleição pelo seguinte, porque nós temos aí um caso que é horroroso, de um presidente que no segundo dia ele já começou a fazer a campanha para reeleição e não parou. Só que ele não parou. Ele está fazendo isso com dinheiro público, o que é pior, muito dinheiro público, muito dinheiro público. E ele ri disso, ele acha isso, ele acha que está fazendo certo. É isso que eu fico, eu olho essas situações e vejo, mas como que alguém pode aceitar isso? Como que alguém pode achar normal isso? Se não é normal, e não pode ser normal. E não é mesmo. Não é. Isso é uma ofensa. Totalmente. Totalmente. Quando eu fiz eu tenho um livro que tem comentários sobre a Lei de Acesso à Informação. E quando eu fui fazer esses comentários, eu entrei na página de várias prefeituras, governos de estado, autarquias, secretarias, para verificar quanto tempo eu demorava para descobrir quem era o titular de cada pasta. É impressionante. Alguns não tem como, eu já fiz isso também. Não, mas alguns em 2 segundos você tem, não sei se vocês estão agora entregando de novo a idade. Parecia o álbum do Zequinha. Então era o chefe do Poder Executivo ali, o Zequinha vai ao mercado, o Zequinha vai ao terminal, o Zequinha vai ao armazém. Você trocava? Eu e você sim, então para de ficar falando que só eu. Você trocava a nota pela figurinha do Zequinha? Aliás, não tinha o Zequinha. E aí a gente tinha a gente tem às vezes essa publicidade institucional sendo utilizada, mas isso é irregular. A Constituição diz que a publicidade institucional só pode ser com efeito educativo ou de campanha informativa. E o que a gente vê é que às vezes isso não acontece. Os órgãos de controle existem para isso. Então a gente tem a esperança de que eles estejam atentos e fortes para combater esse tipo de desigualdade que vai refletir sem dúvida nenhuma nas eleições. A Dineia Eadrol está aqui participando com a gente, um abraço, Goreiro, o Dante Barbella, um abraço bem grande para ele, está te mandando palmas, aliás. Flávia Marques participando aqui com a gente, a Mara Rodrigues, o Dante é uma pessoa maravilhosa, a gente gosta um montão dele, gente do bem, aliás, atleticano, viu? Uhum. Ninguém é perfeito, né? Não, eu tenho que sempre tirar uma onda dele, porque não tem jeito, ele também fala. Neste momento são 7h40 e 7h40. A professora Desirê é a nossa entrevistada hoje aqui no estúdio da Rádio e TV Tamandaré. Professora, você falou sobre a questão de cotas, não falou de cotas, mas de ser mais igualitário e tudo mais. E as cotas são muito discutidas em todos os âmbitos. Aliás, a direita parece que odeia até que a gente fale sobre cotas. Você é a favor de tê-las para todas as minorias? Enquanto houver obstáculos estruturais para a igualdade, a gente vai precisar ter reserva de vagas. Elas não podem ser uma política pública eterna,
tem que ser transitória, mas elas são absolutamente necessárias. Então eu defendo, com todos os argumentos jurídicos que eu posso reunir, a reserva de vagas para mulheres na política, para reserva de vagas raciais, porque às vezes as pessoas dizem, não, só uma reserva em relação à renda resolve. Não resolve. Né? Vocês viram aí a cientista negra que foi aí admoestada numa livraria, porque por conta da cor da pele. Então a gente vai precisar, enquanto a sociedade continuar tendo estruturalmente um comportamento de diminuição das possibilidades das minorias, eu vou defender para gays cotas. Também? Sim, existe também. E mais que isso, né? A população trans talvez seja a mais excluída de todas. E é realmente, né? Se a gente for parar para pensar, e elas não fazem parte das cotas políticas. Sim, uma mulher trans faz parte desses 30% de reserva de candidaturas. Daí ela entraria na cota de mulheres. Porque é uma mulher trans. Porque é uma mulher. Ok. Bom, como é que você vê também a questão das políticas sociais? Bolsa Família e tudo mais. Muita gente diz, é troca de voto, é compra de voto. Como é que você vê essa questão, Desirê? Vou contar uma história para vocês. Eu estive uma vez num evento de uma cidade que eu não vou dizer o nome, e aí uma entidade representativa tinha lá um representante e falou para mim que quem recebia a Bolsa Família não devia votar, porque poderia ter o seu voto vinculado ao recebimento daquele benefício governamental. Falei, bom, se eu considerar válido o seu argumento, todo mundo que recebe algum benefício para safra também não pode. Qualquer industrial que tenha algum benefício fiscal também não pode, porque também está dependendo da benesse do governo. Qualquer estudante que receba uma bolsa permanência ou uma bolsa aí de Ciências Sem Fronteiras ou uma bolsa para mestrado e doutorado também não pode. Não, professor, é diferente. Só é diferente se a gente tiver uma visão elitista de democracia. De dizer que o eleitorado que tem determinada renda não é capaz de diferenciar o que é um direito de um favor de um governante de turno, mas quem tem mais conhecimento tem essa possibilidade. Eu discordo plenamente disso. Eu vejo que é papel do Estado brasileiro promover a dignidade de todas as pessoas, não porque eu quero, porque está escrito na Constituição, e eu vou além. Passou da hora de a gente ter uma renda mínima universal. Que todas as pessoas tenham o direito de receber o mínimo para conseguir sobreviver. E aí eu sei que vai vir, já vou adiantar aqui para vocês. Vocês vão dizer, nossa, Desirê tá doida, vai querer que as pessoas possam ganhar dinheiro sem trabalhar. Se essa indignação sua aí também se aplicar para quem vive de aluguéis ou de renda em aplicações financeiras, aí faz sentido. Se você acha que alguém que é rico porque tem, sem trabalhar, dinheiro de aluguéis ou dinheiro de renda fixa, de herança. Isso, né? Enfim. E aí pode ficar sem trabalhar, mas a pessoa pobre não pode, aí você tem um problema aí que tem que ser tratado, porque há um preconceito muito grave em relação à classe. Agora tem muitos que já vão dizer que, mas a Desirê é socialista, então. Eu não sou da juventude socialista porque eu não tenho idade. Mas eu já fui. Mas eu sou da meia idade. Não, eu sou democrático trabalhista. O programa do partido ao qual eu pertenço e mais o Plano Nacional de Desenvolvimento, né, o Programa Nacional de Desenvolvimento e o que o pré-candidato à presidência do meu partido apresentou tem isso. A renda básica da cidadania como proposta pelo ex-senador Eduardo Suplicy. Eu quero só dar uma informação aqui que acabaram de me passar. Infelizmente, morreu hoje a dona Neiva Garcia, vice-reitora da Unipar. Ela é lá de Umuarama, educadora, uma pessoa bastante querida lá na região. Um abraço aí para todos os familiares da dona Neiva Garcia. Deixa eu te perguntar outra coisa. Com relação à taxação de herança e o que fala tanto o Ciro Gomes nas suas explanações. Como é que você vê a pessoa do Ciro e as propostas dele? A taxação das grandes fortunas é uma demanda constitucional. Que muita gente reclama. Mano, tá lá. Tá lá. E quando essas grandes fortunas vêm da herança, quebra o argumento meritocrático. Porque ninguém tem mérito de ter nascido de uma família que tem grandes fortunas ou grandes propriedades.
Então, acho que a gente poderia pensar em uma maneira de não desincentivar as pessoas de produzirem, enfim, mas ao mesmo tempo usar parte dessa tributação para melhorar a vida das pessoas. Então, no PND, isso é bem desenvolvido, né, no livro do Ciro Gomes, No Dever da Esperança. Ele mostra como isso seria possível e como a gente poderia melhorar a vida não só das pessoas pobres, mas também das pessoas ricas. Porque uma sociedade desigual não é uma sociedade ruim só para quem está num lado. É uma sociedade do medo, da insegurança, é uma sociedade dividida. Se a gente tem uma sociedade mais igualitária, a gente tem mais paz social, a gente tem mais coesão. Então eu vejo que isso daí poderia ser uma possibilidade. Deixa eu só ver aqui. O Diego está perguntando o seguinte para você. Não é ele. Ela já olhou aqui para o Diego que está ao lado, não é o mesmo Diego. Ele está perguntando aqui para você, por que o PDT não se junta ao PT e não apoia o Lula? Bom, aí a gente tem uma série de questões a serem colocadas, né? Esses partidos têm uma história que foi uma história que às vezes caminhou junto, às vezes caminhou separado. A gente tem que ver também que a postura dos partidos não é exatamente idêntica e que isso depende muito da forma como a política é construída nacionalmente. Existe aí uma tentativa de construção de uma frente ampla já há muito tempo, mas a gente vê também que existe muita divergência aí em relação às posturas, não só das lideranças, mas dos próprios estatutos. Como é que você pessoalmente vê? Eu vejo que a gente deveria pensar em soluções para o país. Se as soluções passam por uma federação, por uma aliança, por uma frente ampla, isso poderia ser uma boa alternativa. Deixa eu ver o nome dele. Jacques Brandi. Ele diz o seguinte: leva jeito de senadora, lucidez, brio e atitude. Muito obrigada, Jacques. Tamo junto. Ele é do PDT? Não. É o Jacques? O Jacques? É o Jacques, o pai do Goura. É verdade. Um abraço bem grande ao Goura também, uma pessoa que a gente gosta muito, Grande aliás, já Goura, veio algumas vezes aqui. Um abraço. E um abraço ao pai dele também. Aliás, é verdade. Agora que você falou, eu lembrei dele. Não, pelo nome eu não tinha lembrado, mas realmente um belo elogio aí a candidata, a pré-candidata. Você, com toda essa bagagem de justiça eleitoral, errar não vai, né? Vai saber, né? Porque, enfim, às vezes a legislação eleitoral nos surpreende, né? A gente vê um espaço de criatividade muito grande das autoridades eleitorais. Eu brinco que esses anos todos, no direito eleitoral, tanto dentro do TRE como escrevendo sobre isso, fazendo palestras sobre isso, o que não vai me faltar é gente para me ajudar juridicamente, né? Então eu espero não errar, não. Eu espero que a gente consiga aí passar por uma pré-campanha, por uma eventual campanha sem nenhuma admoestação. Bom, você vai passar e vai disputar com certeza com homens, né? Como é que você vê alguma dificuldade nisso, não? Eu tô imaginando aqui Álvaro Dias, quem mais que vai ser candidato? Deixa eu pensar aqui, talvez o Deltan, não sei. Enfim, mas não consigo ver grandes nomes, né, para esse caso. Eu tô tranquila. Eu imagino que essas pessoas que estão há tempo na política ou que fazem um discurso, né, de salvador da pátria, não sejam tão incoerentes a ponto de me atacar por eu ser mulher. Então eu estou indo com, como diz aí o livro do pré-candidato, com o dever da esperança. Né? Eu estou indo estou indo de peito aberto, estou indo para construir coletivamente essa alternativa e imagino, não porque eu seja um alecrim dourado, mas porque eu acho que, enfim, a gente vai aprendendo com a vida, que haja aí uma redução na violência política de gênero nessa eleição. A gente tem vários observatórios, inclusive um aqui liderado por uma professora aqui de Curitiba, que está acompanhando esses episódios de violência política de gênero. No México, uma professora chamada Flávia Freineberg organizou um livro com outras professoras da América Latina com um título muito chocante, que é Quando Fazer Política Te Custa a Vida, falando de mulheres que foram na América Latina mortas por se colocarem na cena política. Eu sinceramente espero que isso seja algo que não aconteça aqui no país, não só comigo, mas que não aconteça com nenhuma mulher. E que nenhuma mulher seja atacada simplesmente por ser mulher. Que se reconheça que o nosso espaço é onde a gente quiser, inclusive na política.
Muito bem. O André Zucon, que é aqui de Almirante Tamandaré, um abraço bem grande para ele, é dos Jovens Adoradores. Ele diz: boa noite. Muito complicada essa política no Brasil. O presidente usou pouco dinheiro na campanha dele, ele diz. A gente vai ter que ver que às vezes esse dinheiro pode não aparecer tão evidentemente, principalmente quando a gente usa as redes sociais para fazer essa campanha, né? A gente ainda tem aí algumas investigações a respeito dos disparos em massa no WhatsApp, né? O efeito que isso trouxe. Mas enfim, vamos ver como é que vai ser essa campanha de 2022, que vai ser tudo, minha gente, menos tediosa, menos monótona. Deixa eu mandar um abraço bem rapidinho aqui, que já está quase Pode falar. Fim, né? Mandar um abraço aqui pro pastor Carlos Santana de Maringá, que está ligadinho aqui com a gente. Um abraço. Sua mãe já falei, o Coronel Budal também, que entrou aqui. Um abraço. Foi candidato, aliás, nas últimas eleições. Abraço para ele. O Walter Colombo, que também está participando aqui. Deixa eu ver aqui. O Carlos Lara, meu amigo Carlos Lara também entrou. Olha, você sabe o nome do meu fisioterapeuta? Eu vou colar. Você vai colar? Eu vou colar. Sabe o nome dele? Agora eu faço isso porque você nunca lembra o nome do teu fisioterapeuta. Dr. Clayton Silva Canani, um abraço para ele. Um abraço, doutor. É mais fácil chamar o senhor de doutor mesmo, que o nome é complicado. Clayton, não é tão difícil. Um abraço aqui pro nosso amigo Bonfim, também aqui de Tamandaré. O Eliseu cinegrafista. Eliseu também. Santana, um abraço para ele. Isso, entrou aqui, tá ligadinho também. Deixa eu ver quem mais. O pastor Ezequiel também aqui de Tamandaré, um abraço, pastor. E eu acho que são essas pessoas. Você conhece o seu Ciro? Meu pai amado, Ciro Isso. Novaes, lá de Londrina, um abraço bem grande para ele. E o Robinho também, lá de Boston. Um abraço, Robinho. E pro Pedro Cláudio ali de... Da onde mesmo? Aqui perto da gente aqui. Rio Branco? Rio Branco do Sul. Um abraço, Pedro. E também para o nosso secretário de obras aqui, o Silvano Busato, que entrou aqui. E um abraço para o meu amigão lá de São Paulo, Luciano, que também está ligado aqui com a gente. Um abraço para todos. Um abraço a todos. Participando aqui com a gente, o Alimu e a professora Dulce Vieira. Um abraço para ela. Diz: a mulher pode ser o que ela quiser. Boa noite, Dulce. E o Adriano Negosec, que foi candidato a prefeito pelo PSOL aqui em Almirante Tamandaré, também está ligadinho aqui com a gente. Antes da gente encerrar, só quero fazer aqui a pergunta do Pedro Castro. Ele pergunta o seguinte para você: eu acho que essas eleições vão ser duríssimas, vai ter muita guerra por conta dos dois extremos. Você não vê assim? Depende, como diz a música, depende de nós, né? Só haverá dois extremos se a gente decidir que haja dois extremos. A gente tem aí outras candidaturas, né? A própria candidatura, ou pré-candidatura do Ciro Gomes apresenta uma alternativa a esses extremos, ou seja, a gente tem outras possibilidades. Também faz parte da nossa tarefa, numa república democrática, que eu ainda defendo que a gente vive, pelo menos por enquanto, esperamos que fique. Amém. Que a gente desconstrua essa polarização e esse ódio. Né? Eu vejo também que a gente vai ter uma campanha que não vai ser fácil, mas nenhuma campanha é fácil. A gente pode mudar essa postura, a gente pode mudar essa conduta. Ouvindo o que as outras pessoas têm a dizer, discordando respeitosamente quando for o caso, e não simplesmente dizendo: você não pode dizer isso, eu não vou te ouvir, você não tem direito, você devia ficar calado, você devia ficar... Então, eu imagino que depois desses anos de governo, pode falar desastrosos, para ser bem delicado, desastrosos que nós estamos vivendo, a gente tem aprendido que política não se faz desse jeito. Esperamos, né? Nós entrevistamos aqui no estúdio da Rádio TV Tamandaré a professora Desirê, mas eu quero deixar o microfone aberto, Desirê, para você fazer suas considerações finais. Luciana, José Eduardo, a gente não falou do dia de amanhã, né? Eu vi que vocês comentaram, mas eu acabei não falando. É muito triste que a gente esteja fazendo de novo um 8 de março, defendendo coisas que a gente tem defendido há décadas, aliás, há séculos. Ainda temos mulheres que recebem menos do que homens para fazer a mesma coisa. Ainda temos mulheres que não conseguem se desenvolver plenamente por conta de violência dentro de casa. Nós ainda temos mulheres que têm medo de andar nas ruas, que não têm todas as suas potencialidades respeitadas. Chega disso, gente. Caminhem com a gente, venham fazer essa mudança não só no dia 8 de março. Não venham com flores para a gente, venham com espaços de tomada de decisão. Nós não queremos homenagens, nós queremos assentos no parlamento. Nós queremos fazer parte da construção do direito, da construção das políticas públicas. Chega de ter cidade onde não tem lugar para carrinho na calçada, porque quem pensou aquilo foi alguém que nunca empurrou um carrinho de bebê.
As mulheres precisam fazer parte desses espaços de poder. E já. Chega de condenarmos as próximas gerações a continuar a fazer as mesmas lutas. Amanhã, caminhe com a gente, mas que não seja só amanhã. Faça a caminhada do 8 de março, lembre isso do dia 9 de março até o dia 7 de março do ano que vem, fazendo essa luta pela igualdade de gênero no Brasil. Senão, ninguém vai viver bem, porque sempre a gente vai ter uma sociedade belicosa e uma sociedade desigual. Mas para melhorar um pouquinho mais isso, não só os eleitores precisam mudar a mentalidade, mas também os parlamentares, né? Que eles possam nos auxiliar com políticas públicas pelas mulheres. Que eles pensem na gente, né, Luciana? Às vezes eu pego uns projetos de lei que eu falei, gente, essa pessoa não pensou fora da sua experiência. Por isso que é preciso que os parlamentos sejam plurais, sejam diversos. Quem sabe a gente inundando a política de mulheres, isso também mude. E a vida de qualquer mulher, mesmo que ela não queira entrar para a política eleitoral, também seja transformada, porque tem mulheres pensando em políticas públicas para elas. Estou recebendo aqui do Ciro Zap a seguinte informação. Em São Paulo, apoiadores de Ciro lançaram o movimento Rebelde São Paulo. Tá aí o movimento lá do PND de Ciro Gomes. Professora, eu quero agradecer muito a tua presença hoje aqui na Rádio TV Tamandaré. Que bom te ver, né? Já como candidata de outra forma, depois de tantos anos. Muito bom. Eu que agradeço como pré-candidata, gente. Como pré-candidata. Eu erro, ela não. Um prazer te ver. Quando eu ouvi sua voz, eu falei, gente, é ela, né? Porque eu lembrava, assim, dos nomes, mas não tinha ainda ligado o nome à pessoa. É um prazer estar aqui com você. Obrigado por esse espaço também, José Eduardo, de ter essa conversa franca, de aberta, né? Sem pensar muito na resposta, um bate-bola, um bate-pronto, que eu sabia que já era o seu estilo, e fiquei muito à vontade aqui. Muito obrigada mesmo por esse espaço. Obrigada, um abraço. Ô José Eduardo, vamos embora?